Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Independente do horário que você estiver nos ouvindo, seja bem-vindo. Meu nome é Laura. E eu sou a Mandy e esse é o Florescer, uma realização do Instituto Todas. Hoje nós convidamos você a conhecer um pouco desse projeto lindo, que foi criado em 2022 e desde então tem ajudado muitas meninas. O Instituto Todas é uma organização sem fins lucrativos formado por lideranças femininas com o objetivo de alcançar jovens mulheres de diversas maneiras. No episódio de hoje, teremos a participação de duas convidadas. Podem se apresentar, meninas. Oi, oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Elora, eu sou fundadora e diretora executiva do Instituto Todas. E eu tô aqui para contar um pouquinho da história do Instituto. A gente tem longos anos trabalhando juntas, assim, e se desenvolvendo enquanto projeto e como organização não governamental. E fazem 5 anos que eu estou trabalhando no projeto atualmente. Eu comecei em 2022 com essa fundação que eu comecei na minha escola. Foi um projeto muito lindo que eu iniciei lá e hoje a gente é um instituto nacional com várias voluntárias e, enfim, é um prazer representar esse instituto aqui e contar um pouquinho da nossa história. Oi, pessoal, eu sou a Gabi. Eu sou coordenadora de projetos e operações aqui no Instituto Todas, mas eu comecei como voluntária na ONG Nós por Elas lá em 2024, em agosto, no meio do ano, e depois passei a ser vice-diretora e agora estou no Instituto como coordenadora. Foi muito interessante acompanhar o Instituto passar por todas essas etapas e chegar até onde ele está. É muito gratificante fazer parte tanto como voluntária quanto acompanhando e ajudando as meninas a realizar as ações. Eu estou muito feliz de poder falar aqui um pouquinho com vocês hoje e principalmente de fazer parte e ver como ele tem crescido nesses últimos tempos. A gente tem bastante coisa para falar sobre o projeto, mas a gente quer falar um pouco do início. Então, Elora, se você puder, conta pra gente como essa ideia surgiu, como foi o processo de criação do projeto, enfim, pode contar tudo o que você achar que a gente precisa saber. Perfeito. Então, assim, gente, a história do instituto ela é bem longa, já fazem 5 anos que a gente tem uma caminhada aí. E igual a Gabi falou, a gente nasceu como Nós por Elas. O Nós por Elas foi o início. Foi aquela coisa desorganizada de meninas que queriam mudar o mundo, que queriam trazer um impacto social para o planeta. E começou com uma arrecadação de absorventes que eu fiz na minha escola, lá em Aparecida de Goiânia, Goiás, no interiorzinho. Começou como esse projeto muito simples, que nessa época eu fazia parte da Girl Up, que é um projeto nacional e internacional apoiado pela ONU, e eu era uma líder, eu estava aprendendo sobre ativismo, eu estava aprendendo sobre impacto social, e eu pensei: "Que eu posso trazer para minha comunidade? Qual problema eu reconheço que existe? Como que eu acredito que eu posso mudar isso? E o que eu posso fazer aqui?". E aí eu comecei a desenvolver o que na época era o Nós por Elas. Então começou com uma arrecadação de absorventes que eu fiz na minha escola. Eu comecei passando de sala em sala, pedindo para o pessoal fazer uma doação de absorventes, e os professores fizeram uma parceria comigo para a gente trocar isso por nota. E eu fiz uma caixa de papelão, eu mesma peguei meu dinheiro, comprei as coisas, pra revestir a caixa, para fazer o banner. Eu mesmo fiz a arte, fiz o desenvolvimento artístico do projeto, fiz a identidade visual e tudo. Colei na caixa, fiz vários banners, chamei as minhas amigas da escola para fazerem uma arrecadação comigo, e para me ajudarem a desenvolver esse projeto de maneira mais estadual, né, a gente queria que o projeto crescesse, e daí nasceu o Nós por Elas. E o projeto ele foi crescendo ao longo do tempo, né. A gente começou com uma arrecadação, mas a gente conseguiu parcerias com farmácias, com shoppings, e, assim, a gente também foi parar no jornal, né, que inclusive esse é até um segredo, foi eu que liguei para o jornal e indiquei para eles fazerem uma matéria sobre o Nós por Elas. Porque eu pensei assim: "Cara, eu quero muito que o projeto ele seja divulgado, mas eu não tenho tanto apoio quanto eu queria ter. Então o que que eu posso fazer?". Aí eu liguei para o jornal e falei: "Você sabia que tem uma menina fazendo uma arrecadação de absorventes lá na escola tal, lá em Aparecida de Goiânia? Vocês deveriam fazer uma matéria sobre isso". E assim saiu a primeira matéria do Nós por Elas. E nessa época a gente era só um movimento, a gente nem tinha Instagram, não tinha nada. A gente era só um movimento, era só um projeto, era uma coisa bem simples, bem ativista, bem caseira. E depois de um ano que eu fiz esse projeto, a minha tia, que também é ativista, ela foi para Bruxelas, para um evento de direitos humanos, e ela sempre me acompanhou,
na minha trajetória, e ela tem uma ONG de fotografia, e ela virou para mim e falou assim: "Alora, por que que você não torna esse projeto maior? Imagina o tanto de meninas por aí que querem desenvolver um projeto na comunidade delas, mas não sabem por onde começar, mas não têm um apoio, mas não sabem nem como conversar com os professores sobre o problema social que elas acreditam existir na comunidade delas". E aí eu pensei: por que não tornar esse projeto maior? E por que não utilizar tudo isso que eu desenvolvi, que foi a identidade visual, a ideia do projeto, as conversas, os e-mails, todas as coisas burocráticas, porque, assim, tem muitos documentos, né, que a gente precisa ter para fazer uma arrecadação. Mas eu pensei: por que não dar todas as ferramentas que as meninas precisam para fazer esses eventos acontecerem na comunidade delas? E, assim, formar ativistas sociais que querem impactar a comunidade local delas. E assim nasceu o Nosso Pra Elas, que hoje é Instituto Todas, que foi uma longa história também, pra gente se tornar Instituto Todas, mas nasceu o Nosso Pra Elas, que na época era um projeto mais organizado, era um projeto maior e, enfim, era uma coisa de sonho, era uma coisa de sonho de meninas que queriam impactar outras meninas, que queriam criar um projeto que na época fosse significativo. E depois de 5 anos trabalhando como Nós por Elas, nasceu o Instituto Todas, que é maior, que é organizado, que é impulsionado, que tem meninas, que tem equipe, que tem um sonho, que tem um propósito, que tem um slogan, que tem uma missão, que tem valores. É uma coisa mais organizada e é uma coisa maior. Porque o Nós por Elas, ele foi o sonho inicial. Ele foi feito de menina para menina. O Instituto Todas, ele é uma organização muito maior e institucional, que quer causar impactos muito maiores. E a gente nasceu esse ano como Instituto Todas, a gente fez uma transição de Nós por Elas para Instituto Todas. O nosso impacto, ele aumentou, a gente desenvolveu mais áreas de atuação, e hoje a gente é um instituto nacional, a gente tem um CNPJ, a gente é reconhecido pelo governo, e isso é uma coisa para mim que é muito linda. E aí a gente desenvolveu várias coisas dentro do projeto. Assim, atualmente a nossa visão é um futuro próspero para todas, e a gente desenvolveu o nosso projeto, o nosso propósito, a nossa missão, os nossos valores, os nossos, pilares, que hoje a gente tem 3 pilares de atuação, e, enfim, basicamente o nosso propósito então, hoje em dia é a nossa frase principal que é: "Somos a força que impulsiona futuros femininos, criando caminhos para que todas alcancem o seu potencial". A nossa missão é criar caminhos e recursos para que jovens mulheres possam viver com dignidade, crescer sem barreiras e liderar seu próprio futuro, porque pra gente, quando todas avançam, o futuro floresce. E a gente desenvolveu esse slogan, essa ideia, esse projeto, pensando justamente, em como que a gente poderia causar um impacto nacional, como que a gente poderia desenvolver o projeto de uma maneira maior, impactar cada vez, assim, mais pessoas, né. Então a gente acabou sendo, essa força que se tornou essa organização sem fins lucrativos, que é formada por lideranças femininas, e o nosso intuito principal é sim impulsionar futuros femininos por meio dos nossos 3 pilares de atuação, que é o Todas em Mente, o Todas com Dignidade e o Todas no Trabalho. É muito bonito ouvir você falar sobre o projeto, que era só um sonho, mas se tornou uma realidade. E eu tenho uma pergunta para a Gabi. Como que ela se interessou pelo projeto? E o que motivou ela a participar do projeto? Cara, primeiro, realmente, deixa eu destacar que é muito lindo ver a Elora falando e ter acompanhado ela mais de perto, assim, mesmo longe, né, nos estados muito distantes e agora em outros países. Mas é muito legal e muito bonito mesmo de acompanhar. E eu me interessei pelo projeto, inclusive, primeiro por acompanhar a Elora nas redes sociais e ver ela falando sobre o Girl Up, que foi a minha porta de entrada, principalmente para esses mundos de voluntariado, extracurriculares. E a partir daí, então, eu conheci a ONG, o Nós por Elas, que eu encontrei uma maneira de ajudar a comunidade que eu participava, e aqui na minha cidade mesmo, por ser uma cidade pequena, não tem muitas oportunidades. Então, o que acabava aparecendo, eu tentava trazer e adaptar para minha realidade. E o Nós por Elas me ajudou muito nisso, a enxergar outras maneiras de ajudar as meninas que moravam aqui e mesmo expandir a minha visão de mundo sobre o que estava acontecendo na minha cidade, porque a gente acaba
vendo os dados, e eu lembro que quando era o Nós por Elas ainda, a gente tinha os banners e sobre as informações em relação ao à pobreza menstrual, e ficava difícil de conectar, né, as informações dos banners à nossa realidade. E por meio do Nós por Elas, por meio desse contato com outras voluntárias, por meio dos projetos e dos próprios eventos que a gente realizava, conseguir conectar a realidade que a gente estava encaixada com as informações que a gente vê e dessa forma poder impactar e ajudar as meninas. Foi muito importante para mim e foi o que me motivou a fazer parte do projeto e continuar nele, né? Para continuar lutando por esses direitos, agora com o Instituto tomando forma e sendo reconhecido nacionalmente. É incrível o impacto disso e como afeta tanto as pequenas comunidades, quanto agora as meninas de diversos estados. Isso foi muito importante e é o que eu mais valorizo, assim, no instituto, o que me motivou e continua motivando a fazer parte, ajudar cada vez mais meninas, fazer elas se encontrarem e por meio dos pilares mesmo que a Elora falou, encaixar elas no mercado de trabalho, melhorar a saúde mental e continuar na luta, o combate à pobreza menstrual. É muito bonito ver vocês falando sobre o projeto, principalmente porque vocês estão há muito tempo nisso, né? É, eu também conheci o Instituto antes de ser Instituto, quando ainda éramos o Nós por Elas. Eu fui voluntária antigamente também. E por acaso eu também conheci por causa do Girl Up. Eu acho que o Girl Up é, assim, realmente uma porta de entrada para muitas meninas que querem ser voluntárias. E no meu caso, eu acho que foi até um pouco semelhante ao da Gabi. Eu queria muito ajudar, mas eu não tinha meios para isso, eu não tinha como fazer, porque eu não conhecia ninguém que queria, eu era sozinha. Então eu pensei, vou me voluntariar com outras meninas, porque assim talvez eu consiga alguma coisa. E é exatamente sobre isso que eu queria falar. Porque talvez alguma menina que esteja escutando isso tenha vontade de ser voluntária na sua cidade, de ajudar, se sinta impactada com essas pautas. E então eu queria pedir para uma de vocês estar falando como apoiar, mesmo estando de casa, mesmo estando longe, como fazer para ajudar outras meninas. Então, o instituto, ele é uma organização não governamental e por isso a gente aceita voluntárias atualmente. Existem várias formas de ajudar o instituto, seja você uma voluntária, seja você uma apoiadora, seja você só uma pessoa que acompanha as nossas redes sociais. E o primeiro ponto, então, são as voluntárias. A gente tem uma rede de voluntárias muito linda atualmente, que a gente tem quase 100 voluntárias. São meninas que atuam em todo o Brasil fazendo a nossa formação. Então, todos os anos a gente passa 6 meses ensinando as meninas a como ser líder na comunidade delas, e depois essas meninas elas têm a oportunidade de aplicar um projeto multiplicável ou um projeto autoral dentro da comunidade delas, então elas podem desenvolver um projeto com base na análise que elas fazem da comunidade delas, de algum problema social que elas acreditem basicamente existir, né. E assim, se você é uma voluntária, se você tem interesse em ser uma voluntária principalmente, saiba que essa é uma área muito, muito, muito inspiradora do nosso projeto, porque voluntários são basicamente pessoas que não recebem nada, mas que querem causar algum tipo de impacto social. Então, essas pessoas elas dedicam, elas trocam o tempo delas para ajudar outras pessoas. Então, se você quer ajudar, se você quer, apoiar o projeto, essa é a principal forma atualmente de você apoiar a gente, é você se tornar uma voluntária, é você doar o seu tempo para ajudar outras pessoas. E principalmente, a gente faz uma formação de lideranças ativistas. Então são meninas que identificam algum problema social na comunidade delas e querem mudar isso. Então a gente oferece todas as ferramentas para que essas meninas consigam causar esse impacto social da maneira mais institucional, da maneira mais organizada, com o maior apoio possível na comunidade delas. Então essa é a primeira forma de ajudar, é você se inscrevendo no nosso ciclo de voluntárias, que inclusive as inscrições para o ciclo de voluntários, a pré-inscrição na verdade, para o ciclo de voluntárias de 2027 já está aberta. E a segunda forma de ajudar é com certeza doando. A gente é uma organização não governamental, galera, então a gente sobrevive de doação, né. A gente não é uma empresa que vende alguma coisa, que recebe algum capital, então
todo o apoio que a gente recebe financeiro é muito importante, porque até o banner que a gente manda imprimir tem um custo, e muitas das vezes as nossas meninas tiram do bolso delas. Então imagina, elas estão pagando para serem voluntárias, olha que interessante, porque a gente é um projeto novo, então a gente tem pouco dinheiro. Então toda doação ela é muito bem-vinda, a gente aceita com muito carinho, a gente transforma toda essa doação em itens de higiene ou em materiais que as meninas usam para fazer arrecadação na comunidade delas. E é sempre muito bem-vindo, a gente acolhe com muito carinho, a gente sempre fica muito feliz quando a gente recebe 1, 2, 3, 4, 5 reais, é sempre muito valioso pra gente. Eh, então essa é a segunda forma de ajudar a gente. E a terceira é você ser um apoiador. Todo tipo de apoio que a gente recebe, ele é muito importante. A gente tem várias formas de impacto, né, eu acho que a Gabi ela até pode explicar melhor depois pra gente as áreas de atuação do projeto, mas uma das formas que a gente traz é a conscientização. A gente adora publicar, gravar vídeos e falar sobre problemas sociais que a gente acredita existir, e são vários, né. Não só a dignidade menstrual, não só a pobreza menstrual no caso, mas existem diversos outros problemas que a gente, como instituto, a gente identificou que a gente quer mudar. Então, outra forma de ajudar é você apoiar a gente, é você ler os nossos conteúdos. A gente atualmente tem um blog que a gente publica nele, ideias de meninas, projetos que elas tenham, opiniões que elas tenham no nosso website. Então, você pode ler, você pode compartilhar, você pode aprender, você pode se interessar. Isso já é outra forma de ajudar o projeto que pelo menos, assim, de uma pessoa que trabalha há 5 anos no Nós por Elas / Instituto Todas, é muito, muito, muito valioso. Pra gente é muito valioso todo tipo de apoio que a gente recebe. Nossa, que interessante. Eu queria saber como que funciona esses 3 pilares do instituto. Então, como a Elora estava explicando, inclusive a nossa formação terminou na semana passada, mais ou menos, das novas voluntárias agora, e nela a gente explicava os 3 pilares e como elas podiam aplicar na realidade delas. Os O primeiro é o Todas em Mente, em que a gente foca no cuidado emocional e numa rede de apoio para reduzir a ansiedade, fortalecer a autoestima e prevenir violências contra as mulheres, então o foco aqui é mais emocional. O segundo tópico é o Todas com Dignidade, em que o foco são banheiros adequados, produtos menstruais, educação e saúde, para estudar e circular nas ruas com segurança, o que lembra bastante como funcionava a ONG Nós por Elas, em que a gente focava na pobreza menstrual, mas dessa vez de uma forma mais ampliada, com foco na dignidade, seja ela menstrual e da própria mulher. E o último é o Todas no Trabalho, em que o nosso objetivo é focar em trilhas digitais, mentoria e conexões para o mercado de trabalho e poder transformar esse potencial das mulheres em renda. De maneira geral, então, esses 3 pilares eles focam para que as mulheres, tanto as voluntárias quanto as meninas que elas pretendem influenciar e aplicar os projetos, consigam atingir o máximo potencial delas. Perfeito, então basicamente, igual a Gabi falou, essas são 3 frentes que pra gente elas são integradas, né, que é o cuidado emocional, a dignidade no corpo, que é a saúde menstrual e a gente também chama de WASH, e o desenvolvimento profissional, né. Porque a gente tem vários, projetos, além de projetos transversais em educação, em inclusão, em cultura, em meio ambiente. Então, por meio da conscientização, da capacitação, da mobilização social e articulação com políticas públicas, o nosso principal objetivo é transformar apoio em oportunidade. E é por isso que a gente vem se construindo, nacionalmente, enquanto um projeto feito de meninas para as meninas. A gente luta pela equidade, pelo protagonismo, a gente também tem, assim, pautas super fortes com a inclusão, com a transparência, com a colaboração, e uma nova palavra que a gente está incluindo no nosso vocabulário é a regeneração. A gente quer falar mais de promover soluções que respeitem o meio ambiente e gerem um impacto mais duradouro. E por meio disso, nosso objetivo é a inovação social. A gente quer sempre criar e adotar novas abordagens para inventar novos formas de resolver os problemas sociais e adotar novas abordagens para enfrentar os desafios que para o instituto são desafios estruturais. Então são desafios que existem há muito tempo na nossa sociedade. E pra gente isso é muito significativo, né. O projeto, igual eu falei anteriormente, são 5 anos de existência, né. Então é muito importante ter essa sensibilidade de querer apoiar outras meninas,
porque é uma coisa de menina para menina, a gente entende o que ela passa. A gente sabe que as meninas não têm nas comunidades delas, principalmente meninas de comunidades vulneráveis, todas as ferramentas que elas precisam para se desenvolver, para criar o seu potencial ativista e para impactar, né, a comunidade local delas, que é um ponto super importante para o projeto. Muito importante tudo que vocês falaram, principalmente porque às vezes acontece de darem muita importância para alguns pontos e esquecerem outros. E quando a gente fala de meninas, a gente precisa focar no desenvolvimento delas como um todo, né? E não só em áreas específicas. Muitas vezes a gente fica meio abandonada mesmo em outros aspectos, às vezes na questão de trabalho, às vezes na questão de cobrança, na questão de saúde mental, a gente vê como as mulheres são cobradas no dia a dia. Então é muito importante que todos esses pilares e principalmente esses três que vocês falaram sejam abordados e a gente fica muito feliz em ver que realmente existe um instituto que se preocupa com as meninas dessa maneira. Agora falando um pouquinho do podcast, porque esse é o primeiro episódio, eu queria que a Elora, né, justamente por ela ser a fundadora e ter topado essa ideia, contasse um pouquinho sobre o porquê esse podcast foi criado e quais os nossos objetivos com ele. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: a gente tem uma voz. E a gente quer que as pessoas escutem elas. Principalmente, a gente tem ideias. As nossas voluntárias, elas têm ideias. E a gente quer compartilhar as nossas ideias, os nossos projetos, a nossa voz para o mundo. E eu acho que o podcast Florescer, ele foi a principal porta de entrada para a gente conseguir dar esse primeiro passo para mostrar para as pessoas que a gente é um projeto grande, mesmo que assim, não em número de voluntários, não em doações, a gente é um projeto grande em ideia. E o podcast Florescer, ele é uma ideia que para mim é uma ideia rebelde. A gente tá querendo mostrar a nossa voz para o mundo, a gente tá querendo mostrar que a gente acredita em alguma coisa, que a gente acredita principalmente que existem problemas sociais, que a gente conhece formas de resolver esses problemas e que a gente quer compartilhar com o mundo quais são essas formas. Então, o podcast Florescer, ele é essa rebeldia, ele é essa coragem de mostrar sua própria voz, de desenvolver as suas ideias e lembrando, a gente é um projeto feito de meninas para as meninas. Então a ideia do podcast Florescer é a gente trazer os problemas sociais, a gente trazer os nossos projetos em cima desses problemas sociais, de uma maneira feita para a menina, para que a menina consiga escutar esse podcast e falar: "Olha, eu tenho uma ideia, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero desenvolver uma ideia nova e eu acho que eu sou ativista". Então, eu acho que o podcast Florescer, ele é um porta-voz, sabe? Ele é um porta-voz pra gente mostrar essa ideia que a gente tem para o mundo, pra gente mostrar que a gente tem muito a compartilhar com as pessoas e principalmente para falar para as pessoas que a gente existe, a gente é um projeto, a gente é sim, uma organização sem fins lucrativos, mas a gente é feito por lideranças femininas. A gente tem 3 frentes integradas atualmente e aqui tem acolhimento, aqui tem formação simples, aqui tem oportunidade real. Aqui a oportunidade é do primeiro ciclo ao primeiro emprego. E a gente acredita sim que o podcast Florescer, ele é essa mensagem que a gente vai trazer para o público, de que sua hora e a sua voz, elas podem sim virar oportunidades para outras jovens. É possível a gente co-criar impacto com metas, é possível a gente co-criar impacto implementando soluções nas nossas comunidades. E, assim, igual eu falei anteriormente para vocês, a nossa missão no mundo é criar caminhos e recursos para que jovens mulheres possam viver com dignidade, crescer sem barreiras e liderar seu próprio futuro. E isso eu acho que o podcast Florescer pode ajudar a gente a trazer para o mundo. E é por isso que eu tô tão, tão, tão animada em desenvolver esse projeto, em trazer cada vez mais ideias para vocês. E eu acho que as meninas, elas entendem essa animação que eu tô sentindo, em a gente alcançar o nosso potencial e trazer para as meninas que fazem parte do nosso projeto e para as meninas que querem fazer parte do nosso projeto, um pouquinho dessa sensação do que é, mesmo que na nossa comunidade local, sentir que a gente está mudando o mundo mesmo que só na nossa comunidade, mesmo que só um pouquinho, mesmo que com um pouquinho de cuidado, com um pouquinho de responsabilidade, com um pouquinho de
impacto com um pouquinho de educação e com um pouquinho de conscientização, a gente pode sim impactar a nossa comunidade local. E é isso que eu acredito que o podcast vai trazer para o mundo. Ele vai ser o nosso porta-voz, e o porta-voz ativista, um porta-voz corajoso, um porta-voz rebelde para causar esse impacto que a gente quer causar no planeta. Então, também como uma idealizadora do podcast, é muito importante para mim e pra Mandy participar desse projeto. É um projeto muito bonito e a gente realmente queria alcançar meninas, falar sobre assuntos que são importantes e às vezes são ignorados. É incrível poder fazer parte disso, incrível ouvir vocês falarem sobre o instituto, sobre a história dele, é muito bonito. Eu fico muito feliz por vocês terem topado abraçar a nossa ideia. Eu e a Laura, a gente sempre teve essa chama de ajudar os outros dentro da gente. E o podcast surgiu como uma ideia nossa. E quando a gente apresentou ela pra vocês e vocês gostaram, a gente ficou muito, muito feliz. A gente conversou muito, a gente é amiga próxima na vida real mesmo. Então a gente conversou pessoalmente sobre isso e foi muito legal. E a gente fica contente porque a gente sempre quis que o nosso podcast, o nosso projeto, fosse algo que não acabasse, que não morresse na gente. E a gente sabe que se algum dia a gente deixar o posto de host, de apresentador aqui desse podcast, ele vai continuar influenciando outras meninas, porque outras meninas vão tomar os nossos cargos, vão tomar as nossas posições, vão tomar as nossas lutas e vão continuar com o que a gente acredita. E a gente sabe que dentro do Instituto Todas vai ser realmente o que a gente acredita. Não vai ser algo que vão distorcer o que a gente acredita, não vão distorcer o que a gente fala, o que a gente luta. Então a gente fica muito, muito contente por isso. De verdade, eu espero que esse podcast alcance muitas pessoas, alcance muitas meninas, que as meninas que têm vontade de trabalhar, de mexer com podcast, com produção audiovisual, venham falar com a gente, debatam com a gente sobre esses assuntos que a gente vai trazer aqui. A gente já organizou toda a primeira temporada e eu acho que realmente isso foi muito legal, porque a gente fez a primeira temporada baseada nas lutas de cada mês e eu acho isso muito legal. Gente, muito legal ouvir vocês falando sobre a ideia do podcast, como surgiu e como vocês têm se dedicado tanto para fazer acontecer. Em nome do Instituto, a gente queria parabenizar vocês pela iniciativa e por serem tão ativas no projeto e compartilharem tanto dos nossos valores e principalmente apoiarem o Instituto e apoiarem outras mulheres. Parabéns mesmo, e a gente espera um futuro bem próspero, tanto para o projeto quanto para a iniciativa de vocês. E que vocês continuem junto com a gente nessa luta. Sim, e é muito lindo ver vocês fazendo isso, porque eu só queria lembrar que isso inspira outras pessoas. Assim, a coragem de vocês inspira outras meninas a também colocarem as ideias delas em prática. Queria deixar um convite para quem está ouvindo a gente. O Instituto Todas, ele basicamente nasceu do sonho de transformar realidades e mostrar para as meninas e mulheres que elas não estão sozinhas. Então, cada ação que a gente faz, cada projeto, cada pessoa que se junta no nosso projeto, fortalece essa rede de apoio que a gente está construindo. Inclusive, você que está ouvindo a gente aqui também pode fazer parte dessa transformação. Como a Laura explicou, vocês podem acompanhar o nosso trabalho, então compartilhando nossos conteúdos ou participando das nossas ações, se tornando uma voluntária. Qualquer ajuda e todo o apoio de vocês faz muita diferença. Sim, as nossas inscrições, as nossas pré-inscrições, para o nosso ciclo de voluntárias de 2027 já está aberto. Então, se você é uma menina entre 13 e 24 anos e você sonha em mudar o mundo, você sonha em se tornar ativista, você sonha em ter sua voz reconhecida pela sua comunidade local, esse local, que é o Instituto Todas, é perfeito para você. Então se sinta convidada, se sinta abraçada. Você é muito bem-vinda no nosso projeto e vai ser um prazer ter você como voluntária no nosso próximo ciclo. Bom, meninas, obrigado por terem aceitado participar desse primeiro episódio com a gente. A gente agradece por separarem um tempo de vocês. Eu acredito que vocês conseguiram transmitir muito bem o que é o Instituto Todas. Então eu vou estar pedindo para vocês se despedirem agora. Obrigada, meninas. Obrigada por escutar a gente, por ouvir a gente até aqui e principalmente por acreditar, né, nesse mundo mais justo para meninas e mulheres, que é o que o Instituto Todas acredita.
A gente espera aí que a gente tenha muito mais episódios trazendo diversos temas sociais, diversos problemas que a gente acredita existir, como que a gente acredita poder resolver isso, e que essa seja de fato um campo, gostoso e um campo aberto para as meninas poderem escutar, poderem refletir, poderem escutar histórias inspiradoras. E a gente tem vários temas importantes para as meninas e mulheres, a gente quer trazer informação e a gente espera que esse seja o caminho perfeito para isso. E eu espero que as meninas que estejam escutando também tenham gostado de conhecer um pouco mais da gente. Obrigada pelo convite, meninas. Espero que a gente tenha conseguido transmitir o que o Instituto vem trazendo nesses últimos tempos e as nossas ideias daqui para frente. Parabéns de novo pela iniciativa e muito sucesso para o podcast, que ele continua servindo como porta-voz para outras meninas e como inspiração para outros projetos. E esse é só o começo. Nos próximos episódios, vamos conversar sobre temas importantes para meninas e mulheres, trazer informações, reflexões e histórias inspiradoras. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, com sua família, com outras pessoas que possam se identificar com a causa. Lembre de seguir o Instituto Todas nas redes sociais para acompanhar todos os projetos. E lembre-se, quando uma menina floresce, toda a sociedade floresce junto. Esse é o Florescer, uma realização do Instituto Todas. Até o próximo episódio.